É uma história que eu mergulho em contar ela. É uma história bela de uma mulher de valor. Margarida foi guerreira, deu sua vida com amor. No sertão se fez gigante, transformou, foi militante, deu seu sangue e seu suor e lutou a cada instante por um mundo melhor. No sítio Olho d'Água nasceu em 1950. Em uma família humilde, cresceu com uma coragem imensa e um coração muito bom. Na infância simples, dividia seu calçado com sua irmã, andava longe pela manhã, sua luta foi intensa. Margarida, eu conheci ela menos por causa que ela foi logo para Pombal para o estudo, né? Ela começou a estudar mais cedo. Depois Geralda também foi para Pombal, ficou lá. Eu tenho uma lembrança muito grande. De molequinha pequena, eu sempre era mais velho que ele na época, e hoje, se eu tivesse visto ela era mais nova, eu tinha elas com todo respeito, como irmã. Boleirinhos apresenta Gente que Faz. O sol que queima e endurece quem nasce no sertão. Pra gente como a paraibana Margarida, a vida é uma luta desde sempre. Sou filha de uma família pobre, trabalhadora da roça, mas eu queria alguma coisa boa na vida e eu tinha certeza que eu poderia conquistar isso. O que você lembra de bom da sua infância? Da minha infância, acho que tive poucos momentos dessa coisa boa, dessa coisa, sabe? Eu acho que foram muito mais dificuldades. Não que essas dificuldades me atrapalhassem na caminhada. Eu sempre digo às minhas colegas, sempre digo aos meninos no clube, que a gente tem que ser feliz como a gente está, mas sempre olhando para frente, sempre buscando algo melhor. Dona Antônia. Conheci demais, minha madrinha. Queria que o senhor falasse um pouco sobre ela. Ela era uma pessoa muito humilde. Tinha o marido dela, que era José Pretinho, conheci. Era para ter te mostrado onde ele vendia cachaça, aquele negócio, nessa casa velha. Isso tudo eu lembro disso aí, na minha idade de 7, 8 anos. Aí ele saiu de 58, se eu não me engano foi em 58 que ele foi embora e até hoje. Mas e até que ponto a seca, a temperatura, o calor, a aridez da região é uma coisa que você se lembra como uma coisa que marcou sua infância? A maior marca da seca, acho que foi... Acho que não posso falar isso. É difícil. A emoção, você não tem que perguntar coisa desse jeito, não. Por exemplo, meu pai que foi embora, né? Você não tem que perguntar isso, não. Oh, como é que eu vou falar disso? Tira isso. Falar disso. Ah, se tiver pergunta desse jeito vai ser horrível, viu? Não vou conseguir. Margarida, exemplo de força e persistência e de humildade. Aos 9 foi para a cidade e o seu pai então se foi. Mas ela, com força de vontade, persistiu mesmo depois. Trabalhou, seguiu seus planos, estudou por muitos anos, fez dos livros seus faróis, que ela estava sempre buscando encontrar níveis melhores. O que você mais queria nesse momento em que seu pai tinha partido para São Paulo e sua mãe não perdeu a casa dela, vocês ficaram sem ter onde morar? Bom, o que eu mais queria, o que eu mais sonhava era estudar. E para isso eu tinha que lutar
contra tudo e contra todos. Mesmo com a minha casa ter caído, né? Isso foi um momento muito difícil, porque era o ponto de referência da minha família. Minha mãe sempre estava na cidade. Quando a crise piorava, ela ia para o sítio, na época de plantações. Na época de colher os produtos, ela tinha como referência essa casa. E depois que ela caiu, então foi difícil demais, porque eu tinha que enfrentar tudo na casa de amigos. E o nível na econômico das famílias eram iguais. Então era muito difícil para o pessoal me acolher pelas dificuldades que eles enfrentavam também com seus filhos. Ela não olhava quem fazia favor, fazia todo mundo. Nós íamos para João Pessoa, nós conversávamos muito bastante. Todavia nós se demos bem, graças a Deus, a família humilde, mas se dava muito bem, graças a Deus. A gente ia para os forró, brincava, dançava muito. Às vezes dançava, ela não gostava de dançar, ela não sabia dançar, nós ensinava ela a dançar. Nós deixava ela, ensinava ela a dançar, ela dançava toda dura, mas ela dançava assim mesmo. Eu queria ter ela para estar com ela, nós duas bem velhinhas, porque eu sou mais velha que ela há 4 anos. Margarida foi uma pessoa muito boa. Ela fazia muito pela gente, digo a gente, mas que era por todo mundo. E ajudou-me muito a criar meus filhos. Foi, minha nega? Foi. Nós morávamos pertinho, nós éramos vizinhos, muito amiga. Ave Maria, ela não ia para canto nenhum sem ser comigo. Às vezes ia festa, eu ia com ela. Foi até para a Alemanha, ela foi. Quando ela chegou da Alemanha, menina, arranjou tanta coisa boa para aqui. Sim, eu descobri que ia me dedicar às crianças a partir do momento onde eu tive que conviver com outras crianças no internato. Nesse internato nós tínhamos as péssimas condições de vida. Eu me lembro muito bem que o nosso brinquedo, o nosso lazer, se resumia em pedrinhas, em coisas tão simples. Nós não tínhamos material de lazer, não tínhamos nenhum brinquedo, não tínhamos nem material escolar para se fazer tarefas. Eu tinha ela como uma irmã boa, uma irmã verdadeira. Eu amava ela. Como é que foi, então? Como é que é para uma menina de 12 anos ter que trabalhar quando ela talvez estivesse preferindo apenas levar a vida de brincadeira, uma vida mais tranquila de uma menina? Bom, na realidade, levar uma vida de infância aos 12 anos tendo que trabalhar é um pouco difícil, porque é uma fase em que a criança precisa para brincar, especialmente para estudar. E essa realidade para mim foi muito dura, em decorrência de ver meus pais, minha mãe especialmente, trabalhando duro para a manutenção da família e não ter nenhuma saída senão eu ter que trabalhar. A minha primeira tarefa começou numa bodega pequena onde eu vendia farinha, milho e arroz. E pesar aquela mercadoria, para mim, era uma coisa divertida, interessante. E também acho que, acima de tudo, a confiança em que meu primeiro patrão me deu. Então, ele confiava no meu trabalho, acreditava no meu trabalho. E tinha uma admiração, assim, pelo trabalho, no sentido de que, em matemática, eu era boa em matemática, sabia fazer as contas muito bem. Você imagina, num bairro pobre, carente, aquela negrinha magrinha fazendo conta, tirando provas dos novos, porque hoje nós sabemos que tem aí a tecnologia moderna avançada pelas máquinas. E em matemática, multiplicação, soma, podia ser a compra enorme que fosse, eu daria conta do recado. E logo cedo começou a cuidar dos pequeninos. Com apenas 17, já guiava os seus destinos. Fundou creche, deu suporte, com sua fé e seu norte, mudou a vida dos meninos. Eu descobri que deveria fazer alguma coisa em benefício daquelas crianças que não tiveram a oportunidade que eu tive. Eu sinto que aquilo ali era uma obrigação, porque eu acho que quando a gente veio a esse mundo, a Terra, a gente veio com uma missão. E sinto que isso é uma missão de repassar para as pessoas aquilo que eu recebi. Então eu me sinto com esse desejo imenso de realizar esse sonho, no sentido de fazer com que as pessoas tenham o que hoje adquiri, através do esforço, do meu trabalho e da minha luta e da confiança, sobretudo, porque eu acreditei naquilo que estava fazendo e quero também fazer com que as crianças de hoje acreditem também em você, acreditem em si, no seu potencial, na sua capacidade também de vencer através da luta e também da capacidade de superar as dificuldades, porque as dificuldades não devem ser encaradas como empecilho, e sim como
força. Essa coisa me deu muita coragem. Encontrei muitos obstáculos, mas essas coisas para mim foram insignificantes, porque a minha força de vontade era superior a tudo isso. Foi até na Alemanha para pedir apoio e fé. Conseguiu, com sua garra, fazer creche de pé. Pelo povo foi reconhecida. Com medalhas foi erguida. Essa foi Margarida, um exemplo de mulher. Eu não posso falar muito bem, ainda esqueci bastante. Vou tentar. Depois do nosso casamento, tivemos a motivação para trabalhar com as pessoas pobres do terceiro mundo. A organização Voluntários Alemães surgiu Pombal, no Brasil. O Padre Solon enviou pedido de professor para a escola e uma enfermeira para o Hospital Sênia Carneiro. E nós aceitamos, achávamos bem interessante. Chegávamos no março do ano de 1976. Sempre eu digo, depois do Carnaval, no Rio de Janeiro, onde aprendemos a linguagem num instituto para freiras, voluntários, etc. Então, isso foi no século passado, ou no milênio passado, 1976. Ainda hoje sabemos bem como foi a nossa primeira impressão. O centro de Pombal parece como Praça, Igreja Católica Rosário, Igreja Rosário, Parque, Banco do Brasil, parece para nós limpo, bonito, atrativo. Nós morávamos na rua do Rigueiro da Rocha, lá já não tinha asfalto, tinha burros, etc., mas não foi problema para nós. Mas, quando fomos andando de pé para as margens da cidade, observávamos uma situação bem diferente. Bairros com casas de taipa, caminhos difíceis para andar, pobreza visível, subdesenvolvimento. Percebemos o contraste em Pombal. Margarida era uma colega de Heriberto na escola. Ela estava curiosa para nos conhecer. Ela nos convidou e envidou para participar de seminário Promoção Humana. Aprendemos muito sobre a vida e dos problemas do pessoal de Pombal, especialmente das crianças abandonadas. Nesses seminários surgiu a ideia de fazer algo pelas crianças da rua. Eles não tiveram oportunidade de ir para uma escola e foram abandonados das famílias. E a Margarida estava muito interessado, motivado e tinha muito coragem e força para mudar a vida das crianças. E ela pediu de nós de assistir a ela. Esse seminário Promoção Humana tinha lá na Escola Normal, Josué Bezerra, e lá conhecemos muitos brasileiros e brasileiras. Foi muito importante para nós, no começo, de conhecer a cidade e a situação. E a Margarida teve essa ideia de ir para a feira no sábado e fazer entrevistas com chamadas crianças abandonadas lá.
Gertie e Margarida foram juntos para fazer isso. Depois criamos grupo do planejamento que teve encontro uma vez por semana. Foram 6 até 7 brasileiras, inclusive Francinete, Rosa, Margarida. E 3 alemães fomos, Gertie, eu e mais um assistente social da nossa organização, se chama Raimundo. E uns meses planejamos e o Padre Solon, que era o chefe da paróquia e do Hospital Zinha Caneiro, da escola normal, ele ajudou e a creche começou na escola normal, no primeiro andar. Fomos lá porque esse prédio no lado da escola normal não foi pronto, não foi renovado. Esse prédio lá foi da LBA, Legião Brasileira de Assistência. Começávamos com 35 crianças na idade de 3 até 6 anos. Heriberto, Gertrude, assim, os mais atuantes eram Gertrude e Heriberto. E Rainer, assim, quando a gente precisava, ele sempre atuava, mas os mais atuantes eram Heriberto e Gertrude. Era, assim, na creche também, no Josué, eles não eram tanto, era mais na creche. Nós fundamos juntos e sempre estava, a gente fazia reunião com os pais das crianças da creche, visitava os pais nas casas, nos bairros. Uma cidade que praticamente nesse sentido era parada. Aí chegou, do nada veio esse padre de fora, padre Geraldo Henriquez, veio para Pombal, trazido pela paróquia. Aí ele fez essa reunião para trazer um trabalho filantrópico. Aí nós optamos pela criança carente, criança necessitada, criança de rua, criança que passava fome, que os pais dificuldade. Aí nós optamos pela criança carente. Aí a gente se reuniu, um grupo de 12 pessoas. Dessas 12 pessoas eram 9 brasileiros e 3 estrangeiros. Que era eu, brasileira, era eu, Margarida, Francinete, Zenilda, outras brasileiras que não recordo o nome agora. E estrangeira era Gertrude, Heriberto e Rai. Porque Margarida, ela tinha uma coisa muito interessante. Ela sonhava coisas, ela pensava ideias que pudessem mudar, transformar a vida das pessoas. Ela pensava, planejava e executava ideias que pudessem incluir as pessoas. E ela tinha uma capacidade muito grande de contagiar outras pessoas com as ideias dela. Lá na década de 1980, Heriberto e Gertie, eles quando chegaram lá na Alemanha, eles conseguiram plantar essa corrente do bem lá. E desde 1976, com a fundação da creche até hoje, 2024, eles ainda colaboram e ajudam, tanto financeiramente como moralmente, entendeu? Esse trabalho que o SEMAR desenvolve aqui em Pombal e na região. No ano de 95, no Gente que Faz ela brilhou. Sua luta foi ao mundo, o país inteiro aclamou. Foi candidata à eleição com garra e determinação, mas o povo não votou. Infelizmente, eu acho que Pombal nunca deu o valor que Margarida mereceu. Ela não recebeu o valor que ela merecia. É tanto que tiraram do ar o programa Gente que Faz numa mesquinhez assim, completamente ridícula, né? Tiraram o programa dela do ar para que ninguém assistisse no dia. Inclusive, era uma pessoa que se fazia amigo dela, que cuidava da torre de televisão. Essa pessoa deu um jeito de desligar a torre, que era ali em cima na Nova Vida, para que o programa não fosse exibido naquele dia. E a gente viu assim com uma preocupação, como se aquilo ali fosse fazer com que o povo não votasse nela. Independente disso, né? Mas ali eu achei, a
palavra não é nem mesquinharia, né? Tem outra palavra para isso. Pequenez. Por tudo que ela fazia, não era necessário ela ir em lugar nenhum pedir um voto. As pessoas, naturalmente, se tivesse consciência, votariam nela. Mas não foi assim. Se Margarida, que era negra, que era pobre, que era mulher, ela conseguiu revolucionar essa cidade fazendo o trabalho social, imagine se ela tivesse uma função política e ela tivesse mais condições financeiras de trabalhar em prol do povo dessa cidade. A gente tem ela como uma mãezona nossa, sabe? Se ela chegasse para conversar com você, para lhe dar um conselho, ela como se, a gente dizia assim, você saía arrasada, como se tivesse dado uma surra sem bater em você. E muito educada, sabe? Sem subir o tom de voz, sem nada. E com as palavras certas, elas atingiam a gente e a gente não queria dar nenhum desgosto a ela, entendeu? Quando a pessoa tem uma boa intenção em fazer o certo, infelizmente o geral não dá valor, né? E a gente só tem a agradecer pelo que ela fez aqui, pela nossa família, pela família de muitos pombalenses, pela mulher que ela foi. E é isso, eterna saudade. Te amo e obrigado por tudo. Eu fiz uma tatuagem com essa frase, sonhar, sonhar sempre, no meu braço. Eu me lembro, a casa da minha avó, ela chegava com um monte de presente. Aí aquilo a gente não esquece, é muito bom. Quando ela se candidatou para vereadora, no dia de apuração, ela sempre foi forte e não deixou a gente cair. Ali foi marcante. Com 2 dias depois, ela partiu. A gente estava na apuração aqui no SEMAR. Todo mundo tinha sua função de pegar o resultado de cada urna para a gente saber se ela foi eleita. Mas infelizmente não aconteceu. E ela não deixou se abalar, tocou bola para frente e fez uma viagem para Boa Ventura, trabalhando no projeto USCV. E dessa viagem foi e não votou. E quando o programa foi ao ar, foi uma coisa que me deixou muito feliz. Na época eu morava em São Paulo e eu consegui assistir o programa dela em São Paulo, não foi aqui. Porque aquela conquista não era só de Margarida, né? Eu me senti vencedor ali também, porque dentro daquele vídeo estava a minha história. Então eu, além de ter ficado feliz, né, eu me senti também vencedor, porque a luta de Margarida era a minha luta, né? Muita gente da sociedade que batia a palma para ela, mas nas costas se fechava, porque não aceitava uma mulher negra, né, pobre, ter vencido. O maior ato de rebeldia de Margarida foi ter estudado. E quando ela fez isso, e se formou, e tornou-se uma liderança, e isso incomodou muita gente. Pombal não deu o merecimento que ela merecia, mas ela deixa um grande legado. Ela é maior do que o que Pombal não a ofertou. E os poderosos da época temiam essa mulher preta, de sobrenome Silva, de origem humilde, que não dependia deles para fazer o bem, não dependia de um cargo para fazer o bem. Depois dela entender que era medo das pessoas, a primeira coisa que ela fez foi lutar para que o programa fosse exibido. Não por vaidade dela, mas para que as pessoas também pudessem se inspirar. Ela faleceu trabalhando pelas pessoas. Ela faleceu depois de uma derrota promovida nessa cidade, depois de tantos anos de dedicação ao povo. E ela morreu fazendo o que gostava, que era servindo. No ano 2000 ela partiu, em um trágico acidente. Mas seu nome e sua história permaneceram na mente. Até o fim foi guerreira, sua alma sempre inteira
deixou um legado potente. Quando foi no dia 5, nós fomos, eu estava assumindo a presidência do SEMAR, nós fomos para Piancó, porque a CETRAS, né, a Secretaria do Trabalho de João Pessoa, né, do Governo do Estado, era patrocinadora desse projeto. Então, como ela estava voltando e tinha vindo de uma eleição que não tinha sido bem sucedida, só quem conhecia o projeto era eu. Então nós fomos para esses projetos, para visitar. Enquanto ela estava fora da presidência do SEMAR, a gente, com esse convênio, a gente estava dando aula para alunos aqui em Pombal, 2 salas de aula aqui, e também em Piancó e em Boa Ventura. E essas pessoas da secretaria estavam vindo para monitorar o programa, porque eles acompanhavam a execução, e também porque eram muito amigas de Margarida, Dora e Marinalva. Eram 2 técnicas da secretaria. Juntamente com o motorista vieram. Então, logo cedo o motorista chegou lá na casa de Margarida para nos buscar e nós não sabíamos que ele havia bebido e passado a noite acordado. Quando nós estávamos chegando perto de Piancó, o motorista simplesmente apagou, puxou o carro para o lado direito. Quando a gente começou a gritar no carro, motorista, o que é isso, o que é isso? Ele acordou e puxou o carro para o outro lado da pista. E do outro lado era uma barreira. Então o carro mergulhou, bateu de ponta, deu uma cambalhota e bateu atrás. Provavelmente, quando ele bateu a parte de trás do carro, matou todas as meninas que vinham atrás, Marinalva, Margarida e Dora. No momento que eu pulei do carro, que estava capotado, quando eu pulei do carro, eu não tinha ideia do que tinha acontecido naquele acidente. Eu pulei em cima do cérebro de Margarida no chão. As meninas, os meninos que estão fazendo esse documentário foram as únicas pessoas que ouviram isso. E agora vocês, através dessa nossa conversa. E chegou um telefonema de Mário. Nessa época não tinha celular. O nosso filho chamou e disse ele recebeu um recado que Margarida tinha um acidente e foi morta subitamente. Lembramos bem desse dia triste, foi irreal para nós, não dava para entender. E como um choque chegou para nós. Não queríamos acreditar, não pode ser verdade. Precisávamos de muito tempo para aceitar essa realidade. E um ponto foi mais ou mais, depois uns dias, claro, não queríamos perder o contato com os nossos amigos em Pombal, nessa situação de emergência, nessa situação tão difícil, sem a liderança da nossa amiga Margarida. Aí uma pessoa sem informação, aí ele gritou para mim, eu, Chico, soube quem morreu? Eu digo, não, Margarida. Aí eu fiquei em choque, aí desci para a rádio, eu e meu menino Fábio, desci para a rádio numa moto. Chegando lá, perguntei ao radialista, ele informou que tinha sido verdade.
E eu estava em casa quando o meu esposo me ligou dizendo que ela tinha sofrido um acidente. Sendo que eu já tinha falado com o Denis, sobrinho de Margarida, que tinha viajado com ela. Quando eu cheguei em casa, já tinha várias ligações do Hospital de Piancó, alguém querendo falar com o meu esposo, e aí eu atendo e não me vem à cabeça nenhum tipo de acontecimento trágico, e eu falo normal com o Denis, pergunto para ele, cadê Margarida e tal, e aí ele disse para mim que aconteceu um acidente e Margarida estava muito mal. E eu insisti para falar com ela e aí ele terminou confessando que ela tinha falecido. 12 horas da manhã, né, alguém me ligou lá para o fórum, para o meu telefone, já tinha um celular, dando essa trágica notícia. Foi muito impactante, né? É algo assim que a gente não queria acreditar. E eu fiquei sem acreditar. Eu disse, não, isso não é verdade. Ele disse, não, infelizmente é verdade. Margarida era uma pessoa que viajava muito. Muito, muito, muito. Atrás de benefício para o nosso sertão, para a nossa cidade. Como ela foi em viagem de trabalho, até hoje eu espero que ela volte. Então, no momento da notícia, eu estava em casa com a minha família, minha mãe, minha irmã, a gente estava almoçando e, como de costume, ligamos o rádio para escutar o jornal de meio-dia. E aí, quando recebi a notícia, no primeiro momento eu não quis acreditar. Não tinha como aquilo ali ser verdade. Porque estava falando de Margarida, né? E na nossa cabeça, na nossa mente, Margarida ia viver para sempre, né? Quando você soube da morte de Margarida? Ah, Maria, eu acho que não só para mim, eu acho que para a cidade toda. Para a cidade toda. Para todo mundo. O Padre Solon tinha feito a cirurgia do coração. Aí quando eu soube da morte dela, eu fui para lá. Eu já conheci mais, né? Aí quando cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi ele lá. Se hoje estou aqui na vida profissional, que tive essa chance, mesmo sem tê-la conhecido, né? Porque no tempo que ela faleceu, não cheguei a conhecer, mas o legado que ela deixou e as oportunidades também, né? Sou eternamente grata por tudo que tenho vivido na minha vida, né? Pela chance, por ela ter deixado o SEMAR, esse espaço maravilhoso, que hoje dá oportunidades a diversos jovens, assim como eu. A partir da instituição, eu consegui um estágio e permaneci na administração, na área administrativa aqui do SEMAR e continuo. Então, a instituição
e Margarida teve sim um grande impacto na minha vida. Margarida ela vive em toda parte da instituição, seja na sala de aula ou fora dela ou fora da instituição. Eu sempre tive o sonho de trabalhar dentro de artes, nas artes em si. E hoje em dia eu faço isso, através do impacto que a Casa de Margarida gerou em mim. Eu conheci profissionais dentro desse espaço que conseguiram transmitir aquilo que Margarida pensava. Margarida acreditou em mim antes mesmo de eu nascer. O SEMA é muito bom e fez muitas coisas boas para mim e para minha família e para minha irmã. As grandes conquistas são frutos de sonhos. Sonhar e sonhar sempre. As grandes conquistas são frutos de sonhos. Sonhar, sonhar sempre. É muito difícil você fazer como Margarida fazia. Então, um sentimento de responsabilidade, ao mesmo tempo é um sentimento de alegria, eu me sinto feliz, tá fazendo parte e está à frente de um trabalho que foi criado por ela, onde eu fui beneficiado lá atrás, né, quando a gente mais precisou. Então, eu tento fazer aquilo que ela fazia, eu tento repassar aquilo que ela repassava, eu tento cuidar do SEMA da forma que ela cuidava. Margarida, flor do campo, sua luta foi lição. Mostrou que com coragem se muda qualquer nação. Seu exemplo vive forte, segue guiando o norte a quem sonha com a razão. Com imensa honra em meu coração, eu pude contar, recitar uma história tão legal de Margarida, mulher guerreira, verdadeira e especial, que construiu um lindo legado com muito estilo. E eu sou Lucas Camilo, um simples poeta de Pombal. de paz, negra cor, alma de paz, negra. Margarida realmente, pra gente, foi um grande exemplo de mulher de valor. Quando Deus lhe levou, a dor invadiu a gente e ficou uma saudade ardida. Mas seu legado, Margarida, viverá eternamente. Margarida, bela flor, amiga, sua partida amarga a vida, triste sina. O sertão chorou, o sertão chorou, enlutado no asfalto, no dia em que o Supremo Criador a chamou.